Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre o pedido de consulta formal à Receita Federal ou consulta sobre interpretação de legislação tributária. Isso serve tanto para qualquer matéria tributária quanto para Ciscoserv. Qual a base legal da consulta de interpretação de legislação tributária? No nosso slide nós temos 5 normas diferentes. Temos um decreto 70235 de 1972, a lei 9.430 de 1996, o ato declaratório normativo COSIT 26 de 1999, a instrução normativa 1396 de 2013, que é a norma mais recente que trata disso, e a principal norma que vocês devem seguir é essa, a instrução normativa 1396, e também o decreto 7.574 de 2011. Falaremos agora sobre os conceitos básicos para a consulta de interpretação de legislação tributária. A consulta ela é feita por escrito para esclarecer dúvidas sobre legislação tributária e Ciscoserv. A consulta ela deve limitar-se a um fato determinado, descrevendo o objeto, indicando as informações necessárias para o deslinde da matéria ou elucidação da matéria. Ou seja, vocês devem fazer a consulta por petição e ela deve conter elementos básicos para que ela seja aceita, analisada e respondida. Então, deve limitar-se a fato determinado, descrevendo o objeto, indicando as informações necessárias. Não pode ser uma petição muito simples, mas também não precisa ser uma petição extremamente complexa. Essa petição ela deve indicar quais são os dispositivos da legislação, ou seja, quais são as normas que embasaram esse pedido de consulta. Na petição, vocês podem colocar simplesmente essas normas que eu mostrei no slide anterior. Decreto 70235 é suficiente. Se quiserem colocar todas essas normas, é possível também. Mas somente o decreto 70235, artigo 46 a 53, é mais do que suficiente. Vocês visualizarão também a aula prática do peticionamento, em que eu explicarei tudo isso. Então, voltando, a petição deve conter os dispositivos da legislação e também a descrição minuciosa e precisa dos fatos. Ou seja, vocês devem contar uma história. Por que vocês estão consultando aquilo? Com base em quê? Numa importação, como eu diria, numa classificação de um serviço que vocês querem fazer um registro no Ciscoserv, ou seja, vocês devem contar a história. Para que vocês efetivem essa consulta, esse fato que vocês estão contando, esse acontecimento que vocês estão contando na petição, deve existir, já ter existido ou existirá futuramente. Deve ser um fato concreto, real, né? Tem que haver pelo menos a possibilidade futura e efetiva da sua ocorrência. Então, não se pode perguntar sobre algo vago. Isso deve realmente ter acontecido, estar acontecendo ou acontecer no futuro. Por exemplo, se eu fizer uma consulta de interpretação de legislação tributária sobre Ciscoserv, é muito importante que eu demonstre para a Receita Federal, que é o órgão consultado, que aquele fato tem relação comigo, que sou o consulente. Eu, consulente pessoa física, ou eu, consulente pessoa jurídica, ou eu, consulente entidade de classe. Eu preciso que eu demonstre que aquele fato já aconteceu comigo ou acontecerá comigo. Então, por exemplo, no caso de Ciscoserv, se eu fizer uma consulta se eu devo ou não registrar a aquisição de frete, ou frete que seja aquisição, ou seja, venda de um serviço do Ciscoserv, eu tenho que mostrar que aquele frete ele foi adquirido ou será adquirido por mim, como importador, por exemplo. Então, a Receita Federal ela não aceita que se faça a Receita Federal como um órgão consultado de situações genéricas, e não específicas e ligadas ao consulente. Os conceitos básicos continuando, a consulta sobre interpretação da legislação tributária deve versar sobre apenas um tributo, exceto em caso de matérias conexas. Estamos falando da consulta para questões tributárias
que não sejam Ciscoserv. Já no caso de Ciscoserv, a consulta sobre classificação de serviços, que é Ciscoserv, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio, que é Ciscoserv, podem se referir a mais de um serviço intangível ou operação, desde que esses serviços ou intangíveis ou essa operação tenham conexão. Anteriormente, na primeira norma que tratava de consulta sobre interpretação de legislação tributária, não se permitia fazer consulta de Ciscoserv sobre mais de um fato. Hoje já se permite, mas deve-se provar na petição que existe conexão. Isso deve ser muito bem redigido de uma maneira lógica, porque, vejam só, se você fizer uma consulta que contenha 3 fatos intangíveis ou serviços ou operações que não tenham conexão, a Receita Federal, por intimação, mandará que vocês emendem e corrijam essa petição, ou simplesmente ela indefere a petição. Então, todos os elementos imprescindíveis para a confecção dessa petição de consulta, eles são muito importantes, são imprescindíveis. Se vocês esquecerem um elemento, essa petição ou deverá ser emendada por ordem da Receita Federal, ou ela será indeferida. O que é muito ruim, porque muitas vezes vocês ficam sabendo do indeferimento 2, 3, 4, 5 anos depois e tem que reformular essa consulta novamente. O que é muito perigoso, porque vocês só saberão que ela está errada, só receberão a resposta muitos anos depois e ela não produzirá efeitos retroativos, ou seja, desde a data do protocolo, coisa que eu explicarei mais à frente o que é isso. Quem pode formular a consulta? O sujeito passivo de obrigação tributária principal ou acessória pode formular a consulta. No caso, o sujeito passivo de Ciscoserv, ou seja, quem está obrigado a efetuar os registros no Ciscoserv, falando aqui de Ciscoserv e não de outros tributos. Quem mais? O órgão da administração pública. Ele pode também formular consulta sobre interpretação de legislação tributária e de Ciscoserv. Quem mais? Uma entidade representativa de classe ou de uma categoria econômica pode formular consulta por seus associados. Pode sim. No caso de pessoa jurídica, a consulta será formulada pelo estabelecimento matriz, ou seja, quando se efetuar a consulta, quando se redigir a petição, coloquem o CNPJ do estabelecimento matriz. Ele produzirá efeitos também sobre todos os outros estabelecimentos filiais. Não se admite na consulta a sua apresentação formulada por mais de um sujeito passivo em um único processo. Ou seja, a petição deve conter apenas um sujeito passivo, um peticionário, uma pessoa pedindo. Não é possível que se congregue e se junte várias pessoas jurídicas ou pessoas físicas que seja, numa mesma petição, ainda que o fato seja muito parecido ou sejam fatos conexos. Não é possível. E a entidade representativa de uma categoria econômica pode formular a consulta em nome dos seus associados, dos seus filiados, mas deve apresentar uma autorização expressa desses associados para que isso seja feito, para que se possa representá-los perante a Receita Federal. Então, voltando, recapitulando, o que é obrigatório numa petição de consulta? Que haja apenas um peticionário, um sujeito passivo, que ele tenha relação com o fato, que aquele fato questionado ou perguntado seja um fato concreto ou existente, que tenha relação com ele ou que venha a existir no futuro, e não simplesmente um fato abstrato, não concreto. Deve ser formulado por uma pessoa jurídica ou matriz ou por uma pessoa física, mas sempre pela matriz, aproveitando as filiais. É necessário que se coloque nela o embasamento legal, o decreto, a instrução normativa ou a lei que seja, um deles só já basta. Por enquanto, isso. Vamos falar agora da solução de consulta. A solução de consulta, ela é a resposta da Receita Federal à sua dúvida, aos seus questionamentos. Ela é uma sentença da Receita Federal, como se fosse uma sentença administrativa da Receita Federal. No estado de São Paulo, leva mais ou menos de 3, 4, 5 anos para ser respondida, dependendo da matéria. Já no caso desse Ciscoserv, ele pode levar um pouquinho mais
do que esse tempo, dependendo da matéria também. Solução de consulta. A consulta será solucionada em instância única, não cabendo recurso nem pedido de reconsideração da solução de consulta ou do despacho decisório que declarar a sua ineficácia. O que isso quer dizer? Solução de consulta, ela é publicada, não cabe recurso nenhum na via administrativa, por mais que você não goste da resposta dada pela Receita Federal aos seus questionamentos. Você só pode discutir uma solução de consulta na via judicial, na via administrativa não é possível mais. Da mesma forma, não se pode questionar administrativamente, mas apenas na via judicial, o despacho decisório da Receita Federal que declarar a sua ineficácia. Isso quer dizer que você esqueceu de fundamentar bem a sua petição de consulta. Colocou, por exemplo, 2 sujeitos passivos. Fez o pedido através, não da matriz, mas da filial. Você, entidade de classe, fez a petição de consulta e esqueceu de demonstrar a autorização dos afiliados ou dos associados. Esses são fatos que podem levar à ineficácia da solução de consulta e, por consequência, vocês terão um despacho decisório da Receita Federal indeferindo e tornando inepta a sua petição. Dessa decisão, dizendo que está inepta a sua petição, que ela não vai surtir efeitos, que vocês devem formular um outro pedido novamente, não é possível nenhum recurso na via administrativa. Na via judicial, tudo é possível. Mais um fato, havendo divergência de conclusões entre soluções de consultas relativas à mesma matéria, fundadas em idêntica norma jurídica, caberá recurso especial sem efeito suspensivo para o COSIT, que solucionará a matéria em solução de divergência. Ou seja, existem 2 soluções de consulta publicadas no Diário Oficial. Uma para você e uma publicada para um outro contribuinte, cujo nome não se sabe porque as soluções de consulta elas não demonstram quem é o consulente. O fato é o mesmo, são situações idênticas, seja COSIT, seja DISIT, que é um órgão inferior subordinado às superintendências, COSIT subordinada diretamente a Brasília, a Secretaria da Receita Federal em Brasília, é possível que haja uma solução de divergência, ou seja, uma decisão final sobre essas 2 soluções de consulta, reformando as 2 ou uma delas. Tá? Mas esse tipo de atitude, esse tipo de ação não dá efeito suspensivo para as outras soluções de consulta, ou seja, não tornam elas sem efeito enquanto não se soluciona essa divergência. Qualquer servidor da administração pública federal ou servidor público federal deverá a qualquer tempo formular representação à COSIT em Brasília, encaminhando essas soluções de consultas que são divergentes sobre uma mesma matéria. Então, em síntese, não se pode pedir ou se recorrer administrativamente de nenhuma solução de consulta ou de nenhum despacho decisório que indefira o seu pedido de consulta. Na solução de consulta, para que ela seja publicada, serão observados atos normativos, soluções de consultas já publicadas e soluções de divergência já publicadas, proferidas pelo COSIT. Bem como as soluções de consulta interna da COSIT e os demais atos que a legislação atribua efeito vinculante. Ou seja, quando se publica uma solução de consulta, seja ela pelo COSIT, ou seja ela pela DISIT, ou pelas DISITs das superintendências, COSIT é um órgão só em Brasília, DISIT são vários órgãos, é imprescindível que se observe as soluções de consulta ou de divergência já publicadas, para que não haja mais uma solução de consulta publicada divergente das demais que já estão em vigor. Isso é muito importante. Nós temos observado que é raro acontecerem soluções de consulta totalmente divergentes, mas sobre Ciscoserv, algumas poucas aconteceram em 2017, especialmente sobre Ciscoserv, tratando de demurrage recentemente. Isso porque 2 órgãos DISIT
de duas superintendências diferentes publicaram entendimentos diferentes sobre o registro de demurrage no Siscoserv. Além dessas duas soluções de ZIT se divergirem, elas mencionam uma solução de consulta COSIT, que é superior. Isso porque toda solução de consulta de ZIT ela é inferior às soluções de consulta COSIT, elas são obrigadas a se reportarem ou indicarem qual é a solução de consulta COSIT principal. Essas duas trataram de assunto demurrage, registro no Siscoserv, coisa que não existe ainda até a presente data nenhuma solução de consulta COSIT que trate de demurrage. Então jamais elas poderiam ter sido sequer publicadas, porque deveria se esperar que houvesse a publicação de alguma solução de consulta COSIT tratando de demurrage no Siscoserv. Mas que seja, essas duas soluções de consulta, elas se divergiram. Esse é um problema muito sério, porque deverá haver uma solução de consulta, uma solução de divergência em breve para decidir qual dos teores dessas soluções de consulta está válido ou se nenhum deles está válido. No meu entendimento, solução de consulta de ZIT que menciona uma COSIT, mas fala de um assunto que não existe nessa solução de consulta COSIT, ela é uma solução de consulta totalmente inválida e sem efeito. Uma coisa que é muito importante vocês saberem é o efeito vinculante das soluções de consulta. Tanto a solução de consulta principal ou a solução de consulta de divergência, elas produzem um efeito vinculante àquele que formula a consulta. Ou seja, se eu formulo o pedido de consulta à Receita Federal, no momento em que é publicada a solução de consulta trazendo a resposta a uma sentença administrativa aos meus questionamentos, aquela sentença administrativa, aquela solução de consulta, ela me obriga que a partir daquele momento, retroagindo, que eu devo obedecer o que a Receita Federal está mandando. Um exemplo disso, se eu consulto a Receita Federal dizendo, devo eu, como importador, fazer registro de aquisição de frete no Siscoserv, eu nunca fiz nenhum registro. Vou lá e protocolo esse pedido de consulta a partir do dia 1º de janeiro de 2017. No dia 1º de janeiro de 2018, a Receita Federal responde: sim, você deve registrar a aquisição de frete no Siscoserv para suas operações de importação. O que acontece? Eu devo, a partir daquele momento, efetuar registros de aquisição de frete no Siscoserv para aquele tipo de situação consultada, para aquele tipo de importação consultado. E isso produz efeitos retroativos. Não só a partir daquele momento eu devo efetuar aquele tipo de registro, mas eu devo voltar até 5 anos atrás para que eu efetue todos os registros que eu ainda não fiz. E quais são os efeitos disso? Para os registros que eu fizer para trás, até a data do protocolo da petição, que foi dia 1º de janeiro de 2017, eu não estou passível de nenhum tipo de punição por não ter efetuado os registros. Ou seja, eu não serei obrigado a pagar multa por atraso no Siscoserv porque eu não fiz esses registros. Mas anteriormente a 1º de janeiro de 2017, eu corro sim o risco de ser autuado pela Receita Federal pelos registros em atraso. Mas mesmo assim eu sou obrigado a fazê-los e eu devo fazê-los. Até para estancar, no caso do Siscoserv, estancar a sangria causada pelo crescimento cumulativo mensal dessas multas por não registro. Então, o efeito vinculante nada mais é do que o efeito que a solução de consulta produz em mim, consulente, me obrigando a seguir o entendimento da Receita Federal, por mais estranho que me possa parecer aquele entendimento da Receita Federal. Eu devo segui-lo, mas se eu não concordar com aquele entendimento da Receita Federal, não cabe recurso, como eu disse anteriormente, mas cabe uma discussão na via judicial, até pedindo para que o juízo dê efeito suspensivo àquela exigência da Receita Federal para que eu efetue aqueles registros, como no caso do exemplo que eu dei agora.
Para aquele que formula a consulta, há o efeito vinculante. Para aquele que não formula a consulta, mas vê no Diário Oficial a publicação de uma solução de consulta que serve para o caso dele, existe o respaldar o sujeito passivo. A solução de consulta respalda o sujeito passivo daquela obrigação tributária. Então, o que quer dizer? Se eu tenho um caso intimamente ligado àquela solução de consulta que foi publicada para um terceiro, provocada por um outro terceiro, um outro sujeito passivo, eu posso me valer daquela decisão da solução de consulta para começar a agir, para segui-la. Ou seja, foi publicada a solução de consulta, como por exemplo, para que se deva registrar a aquisição de frete no Siscoserv, então eu devo fazer isso.